Boa noite, eu sou o professor Marco Túlio, professor de Biologia, e hoje trago para vocês uma aula com os conceitos básicos de genética. Começamos dizendo que a genética é a área da biologia que estuda informações hereditárias passadas de pai para filho, né? As informações genéticas passadas de geração. Os responsáveis por essa transmissão de informação são os genes, que formam o DNA e dão as características às pessoas, né? O DNA simbolizado por isso, aqui dentro são a carga genética, né? E o conjunto de genes recebe o nome de genoma, né? O conjunto de genes contido dentro dessa tira de DNA é denominada genoma. O genoma, ele é expresso de duas formas, né? Sendo o genótipo e o fenótipo, tá certo? O fenótipo são as partes visíveis da nossa informação genética, como, por exemplo, a cor dos nossos cabelos, o aspecto, a cor dos nossos olhos, a cor do nosso cabelo, né? O aspecto dos nossos cabelos, a estatura média do indivíduo, por exemplo, se o indivíduo é muito alto, se ele é muito baixo, se ele tem estatura média, né? Tudo isso é denominado através do fenótipo, são as partes visíveis, né? É a carga genética que ele carrega, expressada através do seu fenótipo, tá certo? Por exemplo, isso também influenciado, né, o fenótipo, todas essas partes visíveis do genótipo também influenciado pelo meio ambiente, tá certo? No fenótipo acontece uma curiosidade, por exemplo, que você tem seu cabelo crespo, por exemplo, e você não está satisfeito, você vai até a farmácia, compra um alisante de cabelo, utiliza e você terá seu cabelo liso. Isso alterou a parte visual, mas não alterou o genótipo, né, do seu cabelo. O seu cabelo vai continuar nascendo crespo, mesmo tendo feito essa aplicação química de farmácia. Tá certo? Então, os fenótipos são as partes visíveis da nossa informação genética, tá certo? Influenciado pelo meio ambiente. O genótipo é a parte não visível do genoma. Ele é representado pelos genes expressos no fenótipo, né? O genótipo é a parte não visível, tá certo? Que irá expressar no fenótipo. O genótipo é a parte do gene e o fenótipo é a sua expressão, mais o ambiente, né? Só para a gente dar uma fixada. Agora, como ocorre essa transmissão de característica, né? Essa transmissão, ela ocorre através dos gametas, né? Que os gametas formam o espermatozoide e o óvulo, tá certo? Lembrando que os gametas são células haploide, né? Simbolizada pela consoante N, né? Que é uma meiose, que irá se fundir com outra célula formando um diploide, né? Simbolizado pelo 2N, que é onde é o zigoto, tá certo? Lembrando, quando se fundem, né, formam uma célula diploide, e nessa primeira célula irá se desenvolver um novo ser, tá certo? Agora iremos falar um pouco de cromossomos. Pois bem, os cromossomos, eles carregam DNA e genes que definem as características particulares de cada pessoa, tá certo? Então, aqui simboliza os cromossomos, né? São neles que carrega toda a informação, a carga de DNA contida no nosso DNA que caracteriza as particularidades de cada pessoa. Os cromossomos homólogos são aqueles que formam os pares alelos, né? São aqueles que formam pares ou genes alelos. São genes que estão na mesma posição dos cromossomos homólogos.
e são responsáveis por determinar a mesma característica do indivíduo, tá certo? Eles podem ser alelos dominantes, tá certo? Quando a característica dos genes domina sobre os demais, lembrando que os alelos dominantes são aqueles representados pelas letras maiúsculas, né? Azão, azão. Os alelos dominantes são expressos em condições homozigóticas e heterozigóticas, tá certo? Agora, sobre os alelos recessivos, tá certo? São aqueles que apresentam características recessivas e só se expressam em condições homozigóticas. Eles são representados pelas letras minúsculas, como azão, azinho, por exemplo, né? E por último, fazendo um comparativo aqui entre homozigoto e heterozigoto, né? Homozigoto são aqueles que apresentam genes idênticos, azão, azão, azinho, azinho, né? Em outras palavras, possuem genes alelos idênticos. Enquanto isso, os heterozigotos caracterizam o indivíduo que possui dois genes alelos distintos, ou seja, azão, azinho, tá certo? Pessoal, eu espero ter feito com que vocês compreendam essa aula, de certa forma. Estou aqui para qualquer dúvida à disposição de vocês, tá ok? Até uma próxima, muito obrigado e até mais.